Shalom de Deus para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Eu agora estou aqui, ó. Tem um outro computador que eu posso ver vocês, que eu posso ver minha tela. Tô chique. Shalom, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que foi ontem? Daquele momento, depois daquele momento extraordinário que tivemos. Foi bom para vocês? Foi bom. Conseguiram? Avançar, conseguiram ler o livro, ou só tirou o dia para descansar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que hoje tem tarefa dobrada, né? Hoje nós temos tarefas dobradas. E aí, mais uma vez, nós aqui, né, nos 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita extraordinária. Vamos repetir comigo. Aí, quando falar o extraordinário, vocês abrem aquele sorrisão, tá bom? 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita extraordinária, extraordinária. É o que nós temos, nós vamos ter, e nós somos merecedores. Tá, depois que eu me aprofundei na palavra do Senhor, ó, aqui, ó, tomo posse de tudo, porque eu sou herdeira legal e ele é o dono do ouro e da prata. Então, pronto. E, claro, que para eu me mover, né, eu realmente tomar posse, ele também, né, nos deixou com um propósito na terra, tá? Cada um tem um propósito. Janeci aqui, ó, tem um propósito. Ana, Thaís, Deise, Elisângela, Lourdes, Sinésia, Anadete, Conceição, Cris, todo mundo aqui tem um propósito. E esse propósito, eu só vivo quando eu realmente limpo o meu coração. Desde antes, né? Quando Deus estava nos tecendo lá no ventre da nossa mãezinha, ele já tinha nos consagrado. Ele já tinha dito para que é que nós estamos aqui na terra. Quando eu meditei nessa palavra, criou em mim um temor. Eu não sei vocês, quando ouve isso, o que é que vocês sentem? Mas eu venho um temor, né? E esse temor é por quê? Porque eu preciso fazer exatamente aquilo que eu tenho que fazer para não ficar cansada, sobrecarregada. Quem aqui se sente cansado, sobrecarregado com aquilo que está fazendo? De repente você está indo no caminho errado. De repente eu estou indo no caminho errado, né? E quando eu fui estudar sobre propósito para fazer exatamente aquilo que tem que ser feito, eu senti mais paz, porque no mundo teremos aflição, não é leve, propósito não é leve, né? É pesado, é por isso que tem pessoas que vão ali, ó, é, é, adia a tomada de decisão, de fazer uma transição de carreira, de sair de um relacionamento, entra em um namoro e aí fica ali protelando aquele namoro, porque não tem coragem de tomar decisões, né? Não tem coragem de tomar decisões para ajudar seus filhos a encontrar o propósito, e aí o final da vida, o final da caminhada, ela é pesada, ela é árdua. E aí eu vou trazer aqui uma das pessoas que mais me inspirou com relação ao propósito, tá? Hoje nós estamos no dia 3 da nossa semeadura. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando agora. É os nossos 12 meses, para 12 meses de colheita extraordinária. E nós vamos finalizar esse propósito no dia 31 de dezembro. Detalhe, viu? 31 de dezembro é meu aniversário, se você lembrou. Então, é meu aniversário, tá? Então, foi um presente que papai me deu. Eu tentei fazer esse propósito iniciando em dezembro, no meio de dezembro. Aí depois disse, não, eu vou fazer de primeiro a 12 de janeiro. E aí, um dia, dormindo, papai disse assim, esse propósito não é seu, não é sobre você. É do dia 20 ao dia 31. E se você se comportar direitinho, você ganha parabéns no seu aniversário. Então, ó, tô me comportando, gente? Fala aí no chat. Tá fazendo sentido? Olha aí, Nazaré disse que é dia primeiro. Olha, assisti os vídeos anteriores. Parabéns, Ná. Parabéns, parabéns. Tá fazendo sentido, gente, o que nós estamos vivendo aqui? Então, eu vou avançar, tá? Vou avançar porque hoje é dia útil. E dia de
trabalho, então vamos correr aqui. Propósito em movimento. O Senhor era com José. Quem aqui conhece a história de José? José era um dos 12 filhos de Jacó, né? E esse José, desculpa, perdão, de Israel, né? Jacó mesmo, que depois mudou o nome para Israel, exatamente. Então, ele era um desses 12 filhos e ele passou por um processo, né? José precisou passar por um processo. Só que o tempo todo, teve três passagens, deixa eu pegar aqui, onde fala que o Senhor era com José. Primeiro ponto. José ele foi o governador do Egito, um dos homens, depois de Faraó, mais poderoso na terra do Egito. Ele que mandava e desmandava. E como foi que José, um hebreu, chegou neste lugar de ser o homem mais poderoso? Ele precisou passar por um processo. José tinha um propósito na vida. O propósito de José era governar sobre uma terra no momento em que haveria seca total na terra. Então, teria os 7 anos de abundância e teria os 7 anos de escassez. E aí ele precisou ser este homem com sabedoria para conduzir e o povo dele, que é o povo hebreu, não morresse. O propósito único não foi pelo povo do Egito, não foi pelo povo das outras terras, era o povo hebreu. Então, era necessário que José fosse levantado como esse governador para acolher essa família. E assim foi. E assim foi feito. Mas como começou esse processo? José era língua grande. Ele teve dois sonhos. O primeiro, ele sonhou que, deixa eu pegar aqui na palavra para não errar, porque a gente não pode errar na palavra, né? Então aqui José conta dois sonhos proféticos aos seus irmãos. O primeiro sonho, deixa eu pegar aqui. O primeiro sonho está em Gênesis 37, 5 a 8. O sonho foi: José sonhou que estava no campo atando feixes de trigo. O feixe de José se levantou e o feixe de seus irmãos se curvaram ao redor dele. Na mesma hora, os irmãos ficaram furiosos e perguntaram se ele achava que iria dominar sobre eles, se iria reinar. José não tinha clareza de nada, ele só tinha o sonho. Ele não estava clarificado. E aí, o efeito disso foi que os irmãos o odiaram ainda mais. Por que ainda mais? Porque José ele era o queridinho de Jacó. Ele foi aquele que ganhou aquela manta, uma manta linda, né? Toda trabalhada, riquíssima e causou inveja nos seus irmãos. José foi o primeiro filho da mulher amada dele. E aí eles tiveram essa reação. O segundo sonho está lá em Gênesis 37, de 9 a 11. O sonho foi: José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. 11 estrelas. José era filho de 12 irmãos, né? Filho de Jacó, eram 12 irmãos. Então, ele e mais os 11. Então, aqui dizia que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. O sol, o pai, a lua, a mãe e as 11 estrelas, os irmãos. A reação dos irmãos e agora do pai, quando contou o sonho a Jacó, a eles foi: Jacó o repreendeu, questionando se todos se curvariam a ele. E os irmãos ficaram com inveja. Mas Jacó ponderou o significado do sonho. Já tinha tido o primeiro, o segundo foi uma confirmação. Quem é que sonha e aí depois vem a confirmação e aquilo se concretiza? Então, ali, o segundo sonho era uma confirmação.
tá? E essa história ela é fundamental para entender a trajetória de José. Aí muitas vezes você diz: não conte seus sonhos, não conte seus sonhos. Olha a história de José, olha o que aconteceu com José. Toda vez que a gente pensa em contar nossos sonhos, nossos desejos, a gente lembra de José. Só que contar o sonho fazia parte do processo para levar José para a terra certa. E aí, né, vocês vão ler depois, os irmãos primeiro pensaram em matá-lo, depois pensaram em jogá-lo em um poço, em uma cisterna, mas depois tiveram a ideia de vendê-lo, e assim foi feito. E aí ele foi vendido e ele foi parar no Egito. Quando ele vai parar no Egito, ele tem os processos. O primeiro processo, antes dele parar no Egito, quando fala que ele está ali, aí fala: e o Senhor era com José. O Senhor era com José. Fala assim: o Senhor é comigo. Fala assim: quem está sem vídeo, quem está com vídeo, fala: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E aí ele vai parar onde? Na casa de Potifar, que era um dos homens mais poderosos ali do Egito na época. E aí ele foi tentado pela mulher dele. Tem toda a história, gente. É uma história linda. Vocês vão ler e vocês vão poder ver. Ou então escutem uma pregação sobre José, muito importante. E aí, quando ele chega nessa casa que ele é tentado, o Potifar não acredita nele e aí joga ele na prisão. E ali fala, e o Senhor era com ele. Fala assim: o Senhor era comigo. O Senhor é comigo. Repita: o Senhor é comigo. E aí você vai vivendo, você vê que ele foi vivendo o processo. E ali na prisão, ele teve favor, né? Ele, imagine um preso, ele ficou como um líder dos presos, ele tinha a chave da prisão. Ele tinha a chave da prisão. Por quê? Porque o Senhor era com José. O Senhor era com José. E ali ele conheceu duas pessoas, né? Ele revelou o sonho dessas pessoas, onde um ele dizia que ia morrer e o outro, que era o copeiro, que ia voltar para o palácio. E quando aconteceu, ele pediu que lembrasse dele na prisão. Só que o copeiro lembrou dele? Lembrou? Negativo. O copeiro não lembrou dele. E aí, quando o copeiro não lembra dele, ele continua lá, mas o Senhor era com José. E ali, com ele na prisão, passou anos e anos. O faraó teve o sonho, e nesse sonho era o sonho com as 7 vacas magras, 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Ninguém interpretou esse sonho. Ninguém, 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 ninguém. Isso já estava dando um desespero no faraó. Foi quando o copeiro lembrou de José. Por que o copeiro lembrou de José? Porque o Senhor era com José. E aí ele lembrando de José, o faraó manda chamar e José diz ali, interpreta o sonho, que as 7 vacas magras, gordas, era o tempo de abundância, era o tempo onde a terra ia prosperar, ia produzir bastante, e os 7 anos de escassez seriam 7 anos sem chuva, sem colheita, sem nada. E que a terra pereceria. Só não iria perecer se o faraó seguisse as coordenadas que José deu, que era nesse tempo de abundância ele guardar e guardar muito para na escassez usar e ter como passar para as outras nações, as pessoas. E ali o faraó não viu pessoa melhor para o governador, para conduzir aquilo ali, o administrador. Né? E José ele é conhecido no mundo empresarial como o administrador, o poderoso administrador, o grande administrador, o estrategista. Um administrador, se ele não for estrategista, ele vai levar a empresa ao fracasso. Então, se você não for estrategista nos seus negócios, quem tem negócio próprio aqui? Se você não for estrategista, você vai fadar ele ao fracasso. Se você não for estrategista na sua família, você vai levar a sua família ao fracasso. Se você não for estrategista nas suas amizades, você vai levar a sua vida ao fracasso. Você precisa ter a mente administradora e estrategista de José. E ali ele revelou e ele disse como fazer, e diante daquilo que o faraó não viu em ninguém,
que pudesse interpretar esse sonho e trazer soluções. Ei, quando você for chamado para algum lugar, para se sentar a alguma mesa, escute, observe, interprete e quando chegar a sua vez, dê aquela opinião estratégica. Se não for estratégica, não fale. O tolo calado é mais sábio, ele é sábio. Então, seja estratégico, porque na hora que ele deu toda aquela estratégia, o faraó disse: ele interpretou meu sonho. Ele trouxe a estratégia. Não tem ninguém melhor para estar neste lugar. E às vezes você está dizendo assim: fulano está no lugar que eu deveria estar. Fulano ganhou essa vaga que eu deveria ganhar. Fulano está com a pessoa que eu deveria estar. Ei, você foi estratégico. Qual foi a estratégia que você usou? Qual foi a estratégia que essa pessoa usou e você não usou? O que é que está faltando você aprender a fazer para que realmente a sua vida funcione? Você está sendo estratégico na busca do seu propósito? Ou você está, ó, nadando, 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 esperando o belo dia do Maranata? Hein? Lembra de ontem? Ó, faz assim com a mão quem lembra de ontem. Faz assim com a mão quem lembra de ontem. Ah, quem não estava aqui nem sabe o que é, né? Você vai chegar naquele grande dia, você vai mostrar a Deus tantas coisas, porque você está sobrecarregada, você está estressada, você está ansiosa, você está desesperada, porque você está com um monte de coisa aqui. Lembra? Ó, lembra? Aqui, ó, nosso loop aqui. Quem não estava, vai assistir para entender. Eu tenho certeza que Nazaré, que assistiu depois, está entendendo. Gente. Não adianta. Se você não chegar aqui, ó, nesse grande dia, com a sua mão cheia do propósito que Deus colocou em suas mãos, ele vai, ó, soprar e queimar tudo. Então vamos hoje sair daqui com essa certeza. Eu vou ser estratégico na busca do meu propósito, porque o Senhor era com José. Então José foi língua grande, só falou, não, ele precisava falar. Porque viver propósito, gente, não é lindo, não. É lindo quando você chega, mas existe o processo. E deixa eu dizer para você, ó, olha para mim. Deixa eu dizer para você. Deus, ele revela o propósito. Vamos lá? Deus, ele revela o propósito, mas Deus não revela o processo. Repita comigo. Deus revela o propósito, mas ele não revela o processo. Sabe por quê? Processo dói. Processo dói. Imagine você, Deus revelando para a lagarta que ela ia entrar num casulo fechado, num lugar de quase morte, fica ali apertada, prensada. Meu Deus, para sair uma borboleta. Imagine. A lagarta está aqui, ela olha para a borboleta e diz: eu um dia vou ser igual a você. A borboleta olha para ela e diz: se enxergue. Olha você aí rastejando no chão, sem conhecimento nenhum, sem amigos, sem trabalhando num lugar tão péssimo, colhendo pititinga. Eu não sei porque eu estou trazendo sempre essa pititinga. Pescando pititinga. Olha para você, olha para mim. Olha para mim, olha para minha beleza, olha para a tua. Olha para o meu corpo leve que flutua. Você se imagina você com esse corpo pesado, pegajoso, voando? Você se imagina, ninguém nem faz um quadro de uma lagarta para colocar na parede da sala. Mas quantos quadros existem meus? Camisas, cadernos, capa de caderno. Se enxerga. E ela está aqui, e ela imagina, porque dentro dela, quando Deus coloca esse projeto, esse propósito, você vê, você se vê lá. Só que tem um processo que não lhe é revelado. Porque se Deus revela a lagarta que ele ia entrar, ela não passava. Ela desistia no meio do caminho.
Então, se você está sendo prensado, moído, se você está entrando num casulo, naquele momento que você está sozinha, que ninguém é com você, acredite, você está no processo. Esse é o seu processo. Viva ele. Não pule etapas, não peça para ninguém te tirar. Uma vez no colégio eu era estudante, aí eu vi um casulo e eu vi assim apertadinho e eu vi uma asinha saindo. Aí eu peguei e abri o casulo para ajudar a borboleta a sair. E o que foi que aconteceu? A borboleta morreu. Então, cuidado quando você pedir para pessoas te tirar do teu processo. E mais ainda, cuidado quando você quiser estar tirando as pessoas do processo dela. Você está matando essa pessoa. Fique ali, fique do lado, fique apoiando. Diga, vamos, avance, leia esse livro, mergulhe na palavra de Deus, leia a Bíblia, vamos ler sobre José. Veja o mergulho que José teve. Se Deus revelasse para José, porque Deus só revelou o sonho, a glória, ele lá e todo mundo se prostrando. E a família dele foi toda para lá, e de fato a família se prostrou diante dele, porque os sonhos de Deus se realizam. Os sonhos de Deus se realizam. E aí eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei para quem que eu estou dizendo isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não realizar o sonho de Deus, ele vai realizar em outra pessoa. Então, hoje, definitivamente, comece a buscar o seu propósito, porque ele já existe, você não vai inventar. Meu propósito hoje é ser médica. Você não vai inventar. Você não vai inventar, ele já existe. Se você não se dedicar, Deus vai realizar. Porque não é sobre você, como Sinésia disse ontem, não é sobre você, Janeci. Se você não vir para aqui, plantar no coração das pessoas aquilo que eu te pedi, eu vou colocar outra pessoa, eu vou erguer outra pessoa. E você vai chegar naquele grande dia e eu vou queimar tudo. Então, o propósito, ele é lindo, mas existe um processo. Existe um processo de eu ter sentado ontem de novo e preparado tudo, e agora eu estou aqui falando de José. Essa não era a palavra. Essa não era a palavra. Mas Deus está dizendo, não é sobre o que você quer, é sobre o que os meus filhos e minhas filhas precisam ouvir da sua boca. Porque é eu que estou colocando. O querer e o agir é meu. É meu, não é seu. Então, quando José recebe essa revelação de sonho e ele conta, e Deus que colocou no coração dele para contar, para que ele pudesse entrar no processo. E ali ele foi quase morto, ele foi quase jogado numa cisterna, ele foi vendido e ele foi parar no Egito, o lugar, inclusive, que Deus disse para Jacó: não desça ao Egito. Por que não era para descer? Porque não era a hora de descer para o Egito. A hora era quando José estivesse lá como governador no tempo da seca, no tempo da escassez. Então, qual é a seca que você está vivendo? Qual é a escassez que você está vivendo? Você está buscando esse governador, você está buscando essa pessoa para lhe orientar, lhe conduzir, lhe ajudar a administrar tudo que foi entulhado em você, tudo que foi entulhado ao longo da sua vida. Porque foi isso que aconteceu. Você se afastou do seu propósito porque foram entulhadas coisas. O medo é o maior paralisante do propósito. A procrastinação é o maior paralisante. A timidez, a vergonha é o maior paralisante. Eu passei por um processo muito grande para estar aqui. Muito grande. De quando eu ver um microfone e eu chorar copiosamente. Mas eu tive que vencer isso, porque Deus disse: eu te chamei para isso e você vai. E eu tive que tomar uma decisão naquela hora. Eu fui com medo, mas eu fui com medo. Eu fui, mas eu fui com medo. Chorei. Teve um dia que eu fui, chorei na frente de todo mundo. Imagina você com a plateia e você chorar na frente dessa plateia. Ninguém diz, né? Porque o seu processo você passa sozinho. As pessoas só vão ver para lhe aplaudir e lhe criticar. Então, não se prenda nem ao aplauso e nem à crítica. Se prenda a que o Deus colocou em sua mente, em seu coração.
E quando você estiver vivendo isso, tudo será consequência. Inclusive, se você não estiver vivendo, é consequência. E o Senhor era com José, porque José nunca saiu dos princípios e do processo com Deus. Quando José estava na casa de Potifar, ele foi o melhor administrador da casa de Potifar. Fala que ele prosperou muito na casa de Potifar. Mas ele prosperou como se ele era escravo? Ele ganhou dinheiro? Ele prosperou como? Ele prosperou na visibilidade dele. Ele prosperou diante de Deus. As ações dele eram prósperas diante de Deus. E Deus era com José na prisão. Ele foi o melhor prisioneiro. Ele não se comportou como um prisioneiro, como uma vítima, como um sofredor, como um injustiçado, porque sim, ele foi injustiçado. Ele não se comportou como tal. Ele se comportou como uma pessoa que estava ali. Estou vivendo o meu processo. É o meu processo porque o meu grande dia da visão, onde eu era um feixe de trigo em pé e os outros se prostrando para mim, vai chegar. E chegou o grande dia porque Deus era com José. E Deus é com você. E Deus é com você. Então, hoje, eu quero trazer para vocês, vai ser bem rapidinho isso aqui, porque Ikigai, na verdade, é uma aula que eu dou dentro do DAP, tá? Mas como é que eu encontro o meu propósito, Janeci? Ikigai é razão de viver, ou razão de acordar. Ele é de uma ilha, que ele foi uma ilha no Japão, pesquisada, onde essa ilha as pessoas tinham longevidade e eram muito felizes. Então foi se pesquisar e foi entender que é o único lugar no mundo onde as pessoas têm um propósito claro de sua vida. Então, para que eu viva o meu propósito claro, eu preciso viver o meu Ikigai. O propósito é nada mais, nada menos que razão de viver ou razão de acordar todos os dias. A minha razão de viver é a razão pelo qual Deus colocou você no ventre da sua mãe. Não importa quem foi sua mãe. Não importa se sua mãe lhe abandonou, não importa se sua mãe te deu alguém, não importa se sua mãe lhe maltratou, não importa se sua mãe foi omissa em situações onde você foi até abusada, não importa. Deus teceu você lá naquele ventre, então honre. Primeiro passo é você honrar. E eu vou trazer aqui para você, de forma rápida, que você vai fazer em casa, é o exercício do Ikigai. Esse círculo aí são 4 esferas. Para você viver o seu Ikigai, o seu propósito, você precisa saber o que você ama fazer. Você vai pegar seu caderninho e você vai escrever em uma página, na primeira página do caderninho. Primeiro, o que eu amo fazer. Na segunda página, ó, aqui, ó, nessa segunda página, deixa essa aqui toda livre. Que de repente você ama fazer infinitas coisas. Na segunda página, você vai colocar o que eu sou boa em fazer. Tudo que eu sou boa em fazer. Tudo, 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 tudo. Na terceira página, eu vou colocar pelo que eu posso ser paga para fazer. E na quarta página é o que o mundo precisa. Você só vive o seu propósito integral e total se você viver essas 4 esferas. O que que eu amo fazer? Eu vou trazer o meu exemplo aqui, tá? O que que eu amo fazer? Eu amo ajudar pessoas a se transformarem, ajudar pessoas a saírem deste lugar escuro e ir para a luz. Eu amo, é tanto que a frase da empresa 360 graus é: eu ajudo você a transformar a sua vida e seus negócios, porque você tem o poder de transformar o mundo. Imagine você com um negócio falido, dívida, cheio de ações trabalhistas. Você transforma alguma coisa? Não, mas eu ajudo você. E em que eu sou boa em fazer para fazer isso? Eu sou boa em criar processos, organizar a gestão, fazer contratações assertivas, treinamento de mentalidade, treinamento de líderes. Eu sou boa em uma infinidade de coisas aqui. Eu sou boa, eu fui listando. E pelo que eu posso ser pago para fazer?
Eu posso ser paga para fazer consultoria, eu posso ser paga para fazer treinamento de liderança, treinamentos de mentalidade, imersões. Eu posso ser paga para fazer contratação, né? Eu tenho uma empresa de contratação, contratação assertiva, com propósito. Eu posso ser pago para fazer o FDC, que é funil de contratação, a TFL, transformando faturamento em lucro, que é a imersão, a consultoria Legacy, que é uma consultoria lá dentro da sua empresa, a consultoria Empresa 360 graus dentro da sua, em ação da sua empresa. Eu posso ser paga por uma infinidade de coisas. Eu posso ser paga até para fazer como que chama, gente? Um e-book de ensinando como você organizar as finanças da sua empresa. Pode ser paga por qualquer coisa, porque eu amo fazer e eu sou boa em fazer isso. E o que é que o mundo precisa? Vamos lá, o mundo precisa de contratações assertivas, o mundo precisa de empresas alinhadas, organizadas com propósito, o mundo precisa de empresários que estejam ali muito fortes mentalmente para vencer justamente tudo que nós vamos viver o ano que vem com relação à tributação, a tudo que vai ser jogado na carga do empresário. O mundo precisa. Então, eu vivo o meu Ikigai dentro da minha empresa 360 graus. É fácil? Não é fácil, mas eu amo. Então, isso me dá um alívio, um respiro. Quando você só faz o que você ama e o que você é bom, você só está fazendo a sua paixão. Você só está fazendo ali o que você é apaixonado. Mas quando você une o que você é bom em fazer e pelo que você pode ser pago, você aí tem uma profissão. Se eu ficar só nesses dois, eu corro o perigo de passar um ano, uma vida inteira, né, Ana? Dentro de uma profissão que não me satisfaz, que não me deixa feliz. E no final, lázinho, Ana acordou cedo, mas tem pessoas que nem acordam. Eu entendo que eu, ó, vou queimar tudo na frente de Deus, né? E ali, mas se eu amo fazer e eu tenho uma profissão, eu já estou ali vivendo uma paixão. Mas ainda é meu Ikigai, é o meu Ikigai, é o meu, como que eu posso falar aqui, meu propósito? Não, porque eu preciso fazer tudo isso para entregar para o mundo. E aqui eu deixo essa frase. Propósito não tem a ver com você, tem a ver com o que você carrega para entregar para o mundo. É a sua ferramenta. Se você é professor, você é uma ferramenta para aquelas tamarazinhas que você está plantando, que são os alunos, para transformar esses alunos em profissionais de alta performance. Se você é um médico, você está ali para, com as ferramentas humanas, salvar vidas, porque quem salva é Deus, mas as ferramentas que Deus te entregou, você vai usar elas para você conter aquela vida ali, tá? Então você precisa fazer sempre olhando esses quatro pilares. E aí eu pergunto para vocês, já anotaram? Vamos lá? Qual é a tarefinha, Janeci? Você vai escrever em cada página do seu caderninho. Ah, Primeiro, o que o mundo precisa, o que o mundo precisa. Segunda, na segunda página, em que você é bom em fazer. Em terceira página, pelo que você pode ser pago. E o quarto, o que o mundo precisa. Você vai fazer essa ferramenta e amanhã nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Fez sentido, gente? sim. Porque, como diz Viktor Franklin, quem sabe por quê é capaz de qualquer como. Depois que você fazer esse caderninho, você vai trazer para essa planilhinha que eu vou mandar para você. Você vai colocar na coluna tudo o que você ama fazer. Na outra coluna o que o mundo precisa. Na outra coluna o que eu sou bom em fazer e na outra o que eu posso ser pago para fazer. E aí eu vou mandar para você. Não tem como, né, gente? O tempo é muito curto, explanar tudo, porque, como eu disse, é uma aula de quase 3 horas para a gente criar, construir o propósito junto, mas já são tarefinhas para você ir despertando. Eu quero que, no mínimo, você traga três linhas do que ama, do que o mundo precisa, do que você é bom e do que você pode fazer.
Fez sentido? Fez sentido? Para José viver esse propósito todo, ele passou por todo o processo, mas ele viveu esse Ikigai? Com certeza, com certeza. E lá, quando ele se depara, né, com os seus irmãos, com o seu pai, se dentro dele existia uma mágoa, dor, porque diz na palavra que José chorou, que todo o Egito ouviu. Se ele chorou e todo o Egito viu, saiu de dentro dele uma dor muito grande, de mágoa, de rancor, de ódio, de muitos sentimentos por ter sido abandonado. Talvez dentro dele, meu pai nunca me procurou. Talvez dentro dele, né, meus irmãos, eles me odeiam. Talvez dentro dele o vitimismo, né, eu não devo valer nada, porque estou aqui sozinho no Egito. Não. Ele prosperou onde ele estava, mesmo em meio à dor. E quando ele dá esse grito, ele libera todo o perdão, libera toda a dor, e aí ele abraça seus irmãos, manda buscar o seu pai, e sua família se estabelece no Egito, e essa história você conhece lá na frente, quando Moisés retorna com essa família e vai para a terra que emana leite e mel. Então, se hoje você está nesse Egito, se você está paralisada, se você está sem ação, vamos junto para essa terra que emana leite e mel, que é a terra onde você vai viver o seu propósito, o propósito de Deus para o seu coração. O checklist eu vou mandar para vocês. Continuamos com as mesmas atividades. Você vai responder o Ikigai, né? Você vai dedicar 30 minutos para refletir sobre o seu propósito, qualquer horário à noite, no horário de almoço. Reflita um pouquinho. Você vai fazer sua ativação. Quem fez o reset, faça a sua ativação. Antes de começar a fazer essa tarefinha, faça seu reset para você ver que ó, vai fluir dentro de você. Faça um propósito com você, beba aí no mínimo hoje 2 litros de água, tá? E recompensa, aproveite que estamos às vésperas do Natal e compre um presentinho para você. Compre um presente para você. Não vai comprar para filho, para marido, para amigo, para mãe, para pai. Você vai comprar um presente para você. Janesse, eu só tenho R$ 2. Não sei. Procure alguma coisa que você vai ficar feliz. Uma bala, um chocolate, qualquer coisa com R$ 2 e deguste esse momento de recompensa. Ok? Vou mandar também lá no grupo. E eu quero convidar vocês para a gente fazer uma declaração sobre o mês de março, né? Nós estamos no mês de março e vamos declarar juntos. São alguns versículos bíblicos e nós vamos fazer essa declaração. Vamos lá? Leiam junto comigo. Leiam junto comigo. E começa assim: 3, 2, 1. Assim como diz a palavra, os propósitos do meu coração vêm à tona com entendimento e sabedoria. Eu Eu reconheço que fui reconheço que eu criada fui com criada com propósito e propósito e boas boas obras obras já já preparadas para. preparadas para mim. Não caminho na Não caminho na ansiedade, caminho ansiedade, na caminho confiança, na porque há confiança, planos de porque há paz, planos de futuro e paz, esperança futuro e sobre a minha esperança vida. na toda a minha vida. Meus dons são ativados, meus talentos Meus são talentos honrados são e tudo honrados e que tudo que eu faço tem faço tem significado. significado. Trabalho com Trabalho excelência, com excelência, intenção e verdade, intenção e sabendo verdade, que cada sabendo que passo cada faz passo parte de faz algo parte de maior. algo maior. Entrego o meu caminho Entrego o ao meu Senhor e caminho ao confio. Senhor e E confio. Ele E Ele estabelece. estabelece minhas passos. Março será um mês Março de será um mês de propósito revelado, propósito revelado. decisões Decisões conscientes, conscientes de shalom, Shalom. nada Nada quebrado, nada quebrado, faltando nada e nada faltando, fora nada do lugar. fora do lugar. Ó Senhor Deus, Pai Amém. Todo-Poderoso, que possamos entrar no mês de março com o nosso propósito já Amém. clarificado, com as Amém. nossas metas, nossas ações já estabelecidas Amém. Em nome para de este Jesus. momento, Pai, que o Senhor preparou para nós. Sim, Pai, foi Amém. para nós. O Senhor colocou, plantou no nosso coração, estamos aqui, Pai, te louvando, te agradecendo, e eu quero aqui encerrar agradecendo, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui, orando pela saúde, pelas finanças, pela sua vida familiar, sua vida conjugal, seus filhos, Pai, orando, Pai, para que o Senhor, com sua mão poderosa, dê cobertura, Pai. Está na tua palavra que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E crendo nessa palavra, Pai, eu declaro que todos nós estamos cobertos com a tua mão poderosa.
Os teus anjos estão em volta de nós, nos cuidando, nos guiando e nos protegendo. E em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Amém, Jesus. E Amém. aí, nós estamos aqui nessa caminhada do nosso Shalom. Vou interromper nossa gravação para que outras pessoas possam ver. Nazaré mesmo viu ontem, né, as gravações, e vocês também vão poder ver. Shalom de Deus para você. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui os comentários.